Se você puxar pela memória, vai lembrar que, na infância, um dos seus maiores medos não era tirar nota baixa ou quebrar um brinquedo novo. Era o escuro. Mais especificamente, o medo do que poderia estar escondido na escuridão. Um fantasma? Ou talvez um espírito? O bicho-papão? Ou a visão de um cadáver? Mas você já parou para se perguntar por que nós temos uma versão tão profunda, violenta e biológica à morte e aos corpos? Mesmo quando nunca fomos ensinados a ter esse medo? Nos últimos vídeos, nós conversamos muito sobre fantasmas digitais, memórias perdidas e como a nossa mente tenta se conectar com o passado. Mas hoje vamos dar um passo para dentro de um mistério ainda mais profundo: a nossa própria evolução biológica. O seu medo de assombrações e o seu arrepio ao ver um corpo inanimado não são um defeito da sua mente. São, na verdade, um sistema de segurança brilhante que o seu DNA escreveu há milhares de anos. Hoje, nós vamos desvendar a ciência oculta por trás dos nossos maiores medos. Para a psicologia moderna, o primeiro grande motivo do nosso medo atende por um nome enigmático: o Vale da Estranheza, em inglês, Uncanny Valley. Esse conceito foi criado para explicar por que nós achamos robôs muito parecidos com humanos extremamente bizarros. Se um robô se parece com o R2-D2 de Star Wars, nós achamos isso fofo. Mas se ele tem uma pele sintética, olhos que piscam e se parece 99% com o ser humano, nosso cérebro entra em pânico. Mas por quê? Porque ele detecta que algo está errado. Um cadáver ativa o nível máximo do Vale da Estranheza. O seu cérebro olha para aquilo e reconhece traços humanos: olhos, boca, mãos, roupas. Tudo diz que aquilo é uma pessoa, e realmente foi uma pessoa. Mas o corpo não se move, não respira, não pisca e não reage. O cérebro entra em um curto-circuito lógico. Ele vê um objeto que deveria estar vivo, mas se comporta como uma coisa geométrica inanimada. Esse conflito visual gera uma sensação instantânea de repulsa e perigo. É a sua mente gritando: isso parece humano, mas não é humano. Mas o Vale da Estranheza é apenas a casca. Se cavarmos mais fundo na psicologia evolutiva, descobrimos que esse medo salvou a sua vida antes mesmo de você nascer. Volte no tempo milhares de anos. Nossos ancestrais viviam em ambientes extremamente perigosos. Se um humano primitivo estivesse caminhando pela floresta e encontrasse o corpo de um outro humano sem vida, o que aquilo significava na prática? 3 coisas: presença de um predador por perto, um território inimigo ou uma doença contagiosa fatal. O ser humano que não sentia medo, que ia lá por curiosidade mexer no corpo e interagir com ele, acabava sendo atacado pelo mesmo predador ou contraía bactérias e vírus letais e morria sem deixar descendentes. Por outro lado, o humano que sentia uma repulsa violenta, um medo paralisante e corria dali o mais rápido possível, tenderia a sobreviver. O medo de cadáveres e de assombrações é um software de sobrevivência puramente biológico. Nós somos os filhos dos humanos que sentiram medo e fugiram. E é aí que os fantasmas e os espíritos entram nessa equação. O que é uma assombração, afinal? É a representação da quebra da lei mais básica da biologia, a ideia de que alguém deixou de existir fisicamente, mas o seu eco e a sua voz ou a sua presença continuam pairando no ar. O nosso medo do sobrenatural nasce do mesmo lugar do medo do cadáver: a incapacidade do cérebro de processar o paradoxo de que algo está morto, mas que de alguma forma parece estar operando entre nós. E se você parar para pensar, o nosso canal faz um pouco disso toda semana. Quando ouvimos uma gravação antiga de uma banda dos anos 70 ou 80, onde os músicos muitas vezes já se foram, nós estamos ouvindo um fantasma real. A fita magnética isolou a voz daquela pessoa no tempo. Nós somos fascinados por música antiga pelo exato mesmo motivo de que temos medo do desconhecido. Nós somos obcecados pelo que está além da nossa linha do tempo. Sentir medo de cadáveres na infância, arrepiar-se com histórias de fantasmas ou ter aversão à morte não é uma bobagem da nossa imaginação.
É o lembrete constante de que somos criaturas biológicas programadas para proteger a nossa própria vida a todo custo. A morte nos assusta porque ela é a fronteira final, o silêncio absoluto que a ciência não consegue decifrar por completo. E a nossa mente odeia silêncio. Aí entram as religiões e as diversas explicações para a vida após a morte. Mas agora, quero abrir o debate com vocês. O garimpo de hoje é na área mais sombria da nossa mente. Você se lembra do momento da sua infância em que percebeu esse medo pela primeira vez? O que você sente quando pensa no invisível? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos filosofar sobre isso. Não esquece de deixar o gostei e se inscrever para continuarmos explorando os mistérios do tempo e da mente humana. Um abraço e cuida com o escuro hoje à noite. Até a próxima!